Bom, eu acho que o retrospecto, no final do ano, do ponto de vista do jornalismo, ele ainda tem uma relevância. Porque, por mais que hoje você ache qualquer matéria na internet, quer dizer, todas as emissoras de TV têm o seu telejornal fatiado, você pode assistir uma matéria na internet, rever alguma coisa. Mas aí entra uma outra questão, que é a própria função do jornalismo, que é de organizar, de sistematizar, de selecionar, de ajudar as pessoas a entenderem o que está se passando. Então, na verdade, quando uma emissora se propõe a fazer essa retrospectiva no final do ano, ela também se propõe a organizar e dizer o que foi importante. Claro que isso é carregado de um colorido ideológico, de um colorido de seleção, de o que é importante e o que não é importante, muito forte. Mas, de qualquer forma, é uma valorização do trabalho do jornalista, porque, na verdade, alguém organiza essa quantidade imensa de coisas que aconteceram durante o ano e faz com que eles tenham uma sequência, que tenham uma organização. Isso é muito importante, sobretudo para as pessoas mais simples, que acabam tendo poucas opções de informação. Então, as grandes emissoras de televisão, quando elas fazem esse pacotão de final do ano, essa retrospectiva, eu acho que elas cumprem sim um papel, sobretudo de valorizar o trabalho do jornalista, que é de organizar toda essa balbúrdia, essa quantidade enorme de informação. Por isso que eu acho que ele é importante, é interessante ainda existir, sim. O que eu acho é que talvez o formato que eles estão utilizando é muito parecido. Quem morreu, as grandes catástrofes, né, os highlights, o momento da política. Então isso ainda é organizado de uma maneira talvez muito igual. Né, praticamente ela tem mais o sentido de relembrar o que aconteceu. Mas eu acho que as emissoras poderiam tranquilamente organizar, não de forma linear, janeiro, fevereiro, março, o que aconteceu em cada um dos meses, ou por temas, mas, sobretudo, tentar entender as grandes transformações que aconteceram no país naquele ano e tentar entender essas transformações em todos os seus aspectos. Eu acho que, nesse sentido, poderia ser uma coisa até muito educativa do ponto de vista da produção intelectual e, sobretudo, da produção jornalística. O formato talvez seja um pouco repetitivo entre as várias emissoras, mas eu acho que tem um potencial grande de mudança e de criação em cima disso. Passar filmes estrangeiros sobre Natal, neve, aquelas árvores de Natal que são um pouco diferentes das árvores que nós temos aqui no país. Enfim, tudo isso é uma coisa que é um pouco difícil de engolir no final do ano, porque, para começo de conversa, são sempre os mesmos filmes. Na verdade, não tem uma produção nova anual de filmes natalinos. Isso não é um tema que realmente se renova todo ano. Então, você acaba ficando naquela questão que vai um pouco do religioso e um pouco das comédias típicas, né? Sobre Papai Noel, sobre aquele Natal, que oscila entre comédia e um pouco de emoção. Muito bem. Só que talvez a gente tenha que pensar em uma outra coisa. O que caracteriza o final do ano? Então, o final do ano, o sentimento que a gente tem é um sentimento de mudança, é um sentimento de, para quem é religioso, de renascimento, um novo ano que se aproxima, um monte de promessas, etc. Então, as pessoas também têm um pouco desse sentimento de buscar coisa nova. Agora, se a gente olhar a programação de televisão, não tem nada que olhe para essa questão. O que a gente acaba tendo é, sobretudo, no telejornalismo, aquelas matérias absolutamente iguais. Você já comprou presente de Natal? Não, vai deixar para a última hora? Não, aí vai na 25 de março, aquelas matérias da 25 de março, das ruas de comércio completamente abarrotadas de gente, aí a matéria sobre preço, desconto, comprar brinquedo. Então essa pauta é uma pauta que se repete, que é sempre a mesma coisa. Agora, do ponto de vista jornalístico também, a gente precisa pensar, essas pessoas também não esperam esse tipo de informação. Quer dizer, se elas não esperam saber, afinal, como é que estão os preços no shopping, como é que está a coisa na 25 de março, está lotada, está cheia. Então, é aquela coisa, as pessoas também esperam esse tipo de informação. Você não dar essa informação, será que você também não está deixando uma lacuna, principalmente na cabeça das pessoas?
Agora, o que eu acho que é mais complicado nesse final do ano é realmente o estímulo ao consumo. Aí sim, eu acho que é um grande problema. Ele vem num pacote que vem desde a decoração de ruas, evidentemente, de shopping center, daquele espírito de embalando, você vai, já comprou seu presente, já comprou, já vai dar presente para o seu pai, para sua avó. Então, a publicidade, evidentemente, vive disso. Os lojistas esperam recuperar na época do Natal alguma coisa, então você tem todo um mercado que funciona desse jeito. E aí eu acho que a gente ser muito crítico com relação a isso, do ponto de vista da televisão, fica uma coisa até um pouco extemporânea. Quer dizer, a gente fica pensando, mas por que não? Porque a televisão, porque ela estaria fora dessa lógica do mercado. Talvez o que a gente devesse pensar é se existe alguma outra informação, algum outro conceito a passar de forma simultânea nesse final de ano. Talvez revelar um pouco melhor as estratégias, né, de estímulo à compra, de estímulo a um presente ao outro. Talvez a TV pudesse ter uma função mais educativa, mesmo nos telejornais, etc., de alertar, veja o que está se passando, veja como é que funciona, desconfie disso, desconfie daquilo, e não apenas ficar estimulando e mostrando como é que está o mercado, mas tentando fazer com que as pessoas entendam melhor o mecanismo a qual elas estão sujeitas. Entender a televisão no exterior, a gente tem que entender também que, tirando as TVs, as tradicionais TVs estatais, como é a BBC ou a TV pública norte-americana, a TV francesa, a italiana, já é uma grande SBT, né? Na verdade, é roletrando por todo coisa, programas de música com o Faustão, é uma mistura de tudo. Na verdade, a TV comercial europeia, principalmente, ela é muito ruim. Ela não é uma TV que serva de modelo para a gente. Eu acho que o que serve de modelo são os canais que se dedicam à produção de documentários, de programas mais culturais, etc. Aí sim são coisas que a gente deve ter como referência. Mas as TVs comerciais estrangeiras são tão banais quanto as nossas. Não tem muita diferença. Em alguns casos, a gente consegue assistir aqui na TV a cabo, né, até a RAI italiana, consegue ter algumas coisas da TV francesa. São realmente, como eu falei, é um grande SBT, sabe? É um animador, brincadeira, mulheres bonitas, todo mundo falando, etc., brincando, dançando. Não tem nada de muito novo. Agora, seguem uma lógica de promoção, de vendas, muito parecida com as atuais. Talvez a única diferença que eu diria, principalmente na TV norte-americana, é que os americanos eles têm um sentido muito religioso para o Natal que nós não temos aqui. Então tem muito do sentido né, dentro da moral norte-americana e da ética norte-americana, de respeito, sobretudo religioso. Então isso é uma coisa que a gente, de certa forma, não tem muito presente. Isso é muito presente em todos os filmes americanos. Então, no caso dos Estados Unidos, a reprise eu até consigo entender. Não consigo entender muito aqui no Brasil esse tipo de conceito, de conteúdos que são muito distantes da nossa realidade. Eu acho que no final de ano o pessoal fica esperando o show de música, aqueles grandes shows da TV Globo, porque eu, assim como espectador, a gente não percebe grandes coisas, com exceção de uma ou outra emissora que se propõe a fazer esse retrospecto, um ou outro programa. Na verdade, você não tem programas que amarrem o final de ano e que transmitam tanta emoção no final de ano. O que você tem é uma presença do mercado, do Natal, principalmente no jornalismo, né? Ou nos programas em que as pessoas se fantasiam um pouquinho, né? A figura do Papai Noel com criança e tudo isso. Mas eu não considero que a TV brasileira se prepare muito para o final de ano. Acaba sendo muito mais o final de ano do que o Natal. Eu acho que a virada de ano acaba tendo uma presença muito maior, principalmente nas festas, né? Na questão de transmissão de festa, a corrida, enfim, o que está acontecendo nas praias. Tem muitas emissoras que acabam transmitindo todo o verão
saem dos estúdios normais e vão para o estúdio para transmitir em cidades de praia o esporte, enfim, exercícios na praia, etc. Então eu acho que talvez o final de ano seja muito mais próximo, muito mais aceito pelo público espectador, e as TVs trabalhem muito mais do que o próprio Natal. Acho que tem muito mais evento de final de ano do que evento natalino mesmo na TV brasileira. Eu acho que 2014 é assim. Eu acho que a gente tem algumas coisas que aconteceram de importante durante todo o ano. Acho que tem hoje a questão do combate à corrupção no país, é uma coisa muito importante. Eu acho que a gente tem esse grande conceito que a gente teve nos últimos meses de eleição, os dois modelos de Brasil que foram apresentados. Eu acho que isso tem que ser revelado, não dessa forma que hoje ainda está presente na sociedade, de uma disputa, o Brasil dividido, um pensa de um jeito, o Brasil do Nordeste, o Brasil do Sul, não é nada disso, é tentar explicar, nesse ano de 2014, o que de importante aconteceu no Brasil. E eu acho que as coisas mais importantes é que o Brasil falou de política. E falou de política e se discutiu política nos botequins, em esquina, etc., coisa que não se fazia há muito tempo. Então eu acho que recuperar essa história, tentando realmente se esforçando para eliminar essa dicotomia de que o Nordeste elegeu um, o outro teve voto no Sul, mas tentar entender como foi importante para o Brasil esse processo eleitoral muito amadurecido. Realmente eu acho que foi uma coisa muito boa que aconteceu no país nesse ano de 2014. Eu acho que uma retrospectiva deveria estar centralizada na volta da discussão política para o brasileiro comum. A volta da discussão política na praia, no boteco, enfim, a conversa entre amigos.